Boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, galera da comunidade? Tô aqui respondendo vocês. Dizer... Fala, galera. Beleza? Ó, a live de hoje é sobre vaidade feminina durante os estudos. Eu acho que o que eu vou falar aqui pode se aplicar também aos meninos, tá? Não tem problema. Mas eu acho que as meninas acabam sofrendo um pouco mais, né? Por conta da vaidade, né? Acabam sofrendo um pouco mais. Porque a gente tem um ímpeto, né? De vaidade. Desde criança a gente foi ensinada assim, a gente foi educado assim. Eu acho também que a própria sociedade espera um pouco mais da gente nesse sentido, né? Quando você vê um homem super arrumado, super bem cuidado, arrumado, ele é uma exceção, né? Ele é tratado como uma exceção. Mas da mulher eu acho que a sociedade espera um pouquinho isso, né? Eu acho que a sociedade espera um pouco que a gente seja vaidosa, seja bem cuidada e tal. E isso, durante o estudo pré-concurso, isso encontra um certo paradoxo, né? Porque o teu objetivo é passar no concurso, e aí acaba que a aprovação no concurso acaba sendo a tua prioridade. Então não dá pra você investir todo o dinheiro que você tem se cuidando. Não dá pra você perder, né, gastar o tempo extra que você tem, que você não tá trabalhando na academia, fazendo procedimento estético, no salão. Fica difícil. Então, assim, eu acho que esse tema é um tema muito pessoal, né? Eu não vou lidar hoje com fatos. Vocês sabem que eu lido com fatos, né? E normalmente eu tô aqui e eu gosto de diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. Então eu já falei pra você sobre isso. Por exemplo, quando eu falo assim, faça provas anteriores como simulado. Isso é um fato. Por quê? Porque a prova é uma prova, né? E fazer provas anteriores em casa como simulado é uma maneira de você treinar pra prova. Então, isso não é uma opinião. Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Quanto mais provas você fizer em casa como simulado, melhor você vai sair na prova do concurso. Por quê? Porque uma coisa leva a outra, é um raciocínio direto, né? Uma dedução direta. Eu acho que você consegue entender bem essa dedução. E isso é um fato. Ou então quando eu falo assim, faça bastante questões anteriores. Isso também é um fato. Por quê? Porque a prova é feita de questões, quanto mais questões anteriores você faz, mais você aprende. Então, isso é um fato. Agora, o que eu vou falar aqui sobre vaidade feminina são opiniões, são percepções, são constatações, são experiências extremamente pessoais. Por quê? Porque cada um sabe onde o seu calo aperta. Cada uma de nós sabe onde o calo aperta. Então, eu não tô aqui para falar hoje de fatos, né? Não tô aqui para ditar regras universais, né? Eu tô aqui para dar uma opinião em relação ao que eu fazia. Eu acho que a maneira como eu fazia funcionou para mim e deu certo, afinal fui aprovada, né? Então, eu acho que eu tô aqui para contar a minha experiência pessoal. Você pode olhar e falar assim, nossa, como é que ela aguentou? E tudo bem. E falar assim, eu nunca vou aguentar fazer isso. E tá tudo certo. O ponto é que eu passei no concurso, né? Então, passei no concurso. Então, aqui eu tô pra falar a experiência de alguém que foi aprovada, né? Se você quer ouvir uma experiência de alguém que não foi aprovado, provavelmente vai ser diferente da minha. Então, se você quiser ouvir uma experiência de alguém que fazia massagem 3 vezes por semana, academia todo dia, cuidava da alimentação, perdia 2 horas por dia fazendo comida, isso e aquilo outro, tudo bem. Agora, tem que ver se essa pessoa foi aprovada ou não, né? A verdade é essa. A verdade é que
opiniões vão divergir, tá tudo certo. Agora, você tem que ver opiniões de pessoas que passaram no concurso, assim como você também deseja passar, né? Pessoas que fizeram 85% numa prova, assim como você também quer fazer. Não adianta você querer ser aprovado num concurso, fazer 85% numa prova e usar como modelo de vaidade a blogueira X lá, que passa a vida viajando, que tem um monte de publicidade, de contrato de publicidade, que é patrocinada pela marca XYZ, ou que é bancada pelo marido, enfim, né? Você tem que buscar pessoas como referência que querem, que trilharam o mesmo caminho que você, né? Eu vejo um pouco isso, assim, a pessoa ela estuda para concurso e ela usa como referência de vaidade feminina uma blogueira que tá aí viajando o mundo todo, que tá cheia de contratos, que tá sendo sustentada, ou então, enfim, ou então uma pessoa que nem tem contratos, mas que é bancada pelo marido, porque o marido trabalha. Então, assim, eu acho que tem que fazer essa diferenciação. Você não pode querer alcançar A e seguir o caminho trilhado por B, né? É uma coisa lógica, tá? Então, eu tô aqui pra falar do que eu fiz, da maneira como eu trilhei, tendo em vista que eu alcancei a meta de fazer 85% numa prova, ser aprovada e mudar de vida. Beleza? Beleza. Então, só deixa eu tomar uma água. Então, vamos lá. Como é que eu cuidava da minha vaidade? Eu não tinha dinheiro. Esse é um ponto muito importante, tá? Então, durante o meu estudo para concurso, eu não fiz nada que envolvesse dinheiro. Assim, nada. Nada, nada, nada. Então, eu não fiz o cabelo no salão. Naquela época eu fiquei morena, né? Pra quem consegue olhar aqui, a minha raiz, ela é castanha, assim, não é loira, né? Eu clarei o cabelo, então tá aqui o cabelo clareado e a raiz tá aqui, né? Durante a época do estudo para concurso, eu cortei essa parte loira, que foi crescendo, e fiquei bem morena. Bem morena. Não bem morena, né? Bem morena pro meu padrão, né? Porque depois que eu fui aprovada, eu já comecei a pintar o cabelo de novo e tal. Então, como eu sempre gostei de ser loira, e sempre que eu tinha uma graninha, eu ia clarear o cabelo, e também, bom, eu sou de Blumenau, né? Blumenau, Santa Catarina, a mulherada também gosta de ficar loira. E eu sou de lá, né? Bom, gosto de ficar loira também, até hoje. Então, eu, naquela época, não fiquei loira. Eu deixei a raiz crescer, né? A raiz do cabelo. E aí, eu fiquei com esse tom natural, que é mais escuro, assim, né? Dá pra ver pela sobrancelha, ó, tá? Então, nada que envolvesse dinheiro, eu fazia. Então, eu não pintava o cabelo. A minha mãe, em junho, me convidou pra ir fazer a unha no salão. Eu fui fazer a unha no salão com ela. Pintei a unha, lembro até hoje, pintei de café. Era o meu esmalte preferido, café. Que, se não me engano, é um esmalte da Colorama ou da Risqué, não me lembro. Pintei de café. Fui pra casa, não fiz mais a unha. Então, eu passei de junho de 2009 até janeiro de 2009 sem ir no salão fazer a unha. Não fazia nada nesse sentido? Não, eu passava um olhinho na cutícula. Assim, era o que... É a mesma coisa que... Hoje em dia eu tenho até uma canetinha que faz isso, né? Que é essa canetinha aqui. Hoje em dia eu compro essa canetinha no Mercado Livre. E aí eu ganhei da minha manicure e depois eu passei a comprar. Ela é boa, tem um olhinho. Custa, sei lá, R$10 cada uma, tá? Aí eu passo esse olhinho assim, ó, né? E vai hidratando a cutícula. Naquela época eu não tinha isso, né? E como eu falei, eu não gastava dinheiro com isso. Então eu pegava algum olhinho lá de casa, assim, algum óleo que tava lá em casa. Até o azeite de oliva. Qualquer olhinho que rolasse lá em casa, óleo de cozinha, eu passava na minha unha de vez em quando. E claro, naquela época eu não tinha alongamento de unha. Então a minha unha era cortada, pequenininha, lixava. Porque assim, uma coisa é vaidade, outra coisa é higiene, né, gente? Eu não tô querendo dizer que eu não tinha higiene naquela época. Eu sempre fui uma pessoa que cuidou da higiene, eu só não gastava dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu passava um olhinho na unha, um azeite de oliva ou um óleo de cozinha, até um óleo soja, daquele soia, sabe? Óleo de soja, assim. Passava na unha
e cortava a unha bem curtinha, lixava, minha unha ficava bem curtinha, lixava. Hoje em dia eu faço esse alongamento, né? Na verdade faz 5 anos que a Fabi cuida da minha unha. Eu adoro, tem gente que não gosta e tal. Eu amo, porque esse esmalte é de gel e ele dura um mês, mais ou menos. Então, eu fiz a unha antes do casamento, né? Dia 20 de abril. Nós já estamos em 10 de maio. E a unha tá aqui, ó. Então, claro, né? Assim, tá um pouquinho crescidinha e tal. Mas como eu falo muito, faço reunião, gravo vídeo e tal, a unha fica sempre ajeitada, né, pros vídeos. Então eu gosto, hoje em dia eu gosto de fazer a unha de gel, mas na época eu não tinha dinheiro. Então eu cortava bem curtinha e passava um olhinho na cutícula, que eu passo até hoje, não é esse, eu passava o óleo que tinha em casa, azeite de oliva, ou então óleo soja, e deixava a unha hidratada, assim, ó, sabe? A cutícula, né? Então a unha ficava curtinha, assim, que nem essa que quebrou. Ficava bem, ó, ficava que nem essa que quebrou, ó, tá vendo essa que quebrou? Ela ficava assim, curtinha, sem esmalte nenhum, com sempre hidratada, que eu passava esse olhinho. Sobrancelha. A minha sobrancelha não costuma crescer muito, né? Ela é uma sobrancelha que eu não costumo tirar muito e tal. Então, eu não fiz a sobrancelha durante aquele período. Cabelo não pintava. Depilação, eu ia no giletão, basicão, também, sem muito, assim, enfim, não ia fazer cera, né, eu não ia cuidar disso fora, porque eu não tinha dinheiro, tá, não tinha dinheiro mesmo. E assim, quando eu falo que eu não tinha dinheiro, eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, nenhuma, porque tudo que eu tenho hoje eu conquistei com o meu esforço, então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não tinha dinheiro, nenhuma, zero. Zero. Era Gillette mesmo e vambora. Aí eu me lembro que academia eu não fazia academia, não tinha dinheiro, né? Como eu tô falando, não tinha dinheiro. De vez em quando eu caminhava na rua. Meu pai caminhava, de vez em quando eu ia com ele, dar uma caminhada, fazer uma caminhada, sei lá, uma vez por semana. Ia fazer uma caminhada, assim. Não fazia nada em casa, não fazia treinamento em casa, nada disso. E tratamentos estéticos, acho que eu não preciso nem falar, né? Uma pessoa que não fazia nem a unha no salão, obviamente não fazia nenhum tratamento estético. E dieta, vamos lá, dieta, alimentação e tal. Eu emagreci 11 quilos estudando para concurso. Por quê? Porque quando eu fico muito ansiosa e nervosa, eu costumo emagrecer. Entende? Eu costumo emagrecer. Tem gente que quando fica nervoso e ansioso engorda, né? E comigo acontece o contrário. Quando eu fico muito nervosa, quando eu fico muito preocupada, quando eu fico muito ansiosa, eu tô aqui, né? Tô aqui no meu olhinho. Quando eu fico... Hoje é um bate-papo, né? Praticamente, não é, como é uma live opinativa, não tô passando aqui conteúdo, fatos e tal. Eu tô aqui como se eu estivesse conversando com vocês na mesa de um boteco, viu? Só falta uma cerveja aqui, mas daqui a pouco eu vou tomar com meu amigo Johan. Meu super friend Johan. Me convidou pra ir jantar com ele, né? Pra trocar uma ideia. A gente vai fazer uma viagem juntos, vamos pra Itália juntos. Nós e os nossos cônjuges. Então a gente vai alinhar a viagem hoje. E, bom, tô aqui, né? Trocando ideia com vocês. E aí, quando eu fico nervosa, assim, ansiosa, preocupada, eu costumo emagrecer. Tanto é que agora pro casamento eu também emagreci e tal. E aí eu emagreci 11 quilos estudando para concurso, né? Quando eu estudava para concurso eu emagreci 11 quilos. E a minha alimentação era a seguinte, tá? Pra vocês verem que eu não fazia dieta. Eu simplesmente emagreci porque eu comia... Eu tenho dificuldade de comer quando eu fico nervosa. E aí eu não sou uma pessoa que desconta o nervosismo na comida. Assim, não sou esse tipo de pessoa. Até porque eu tava muito ocupada estudando, né? Então eu não tinha tempo pra ficar comendo. Mas apesar de que eu tenho amigos que engordaram muito estudando pra concurso. E passaram muito bem. Eu tenho um amigo que passou no mesmo concurso que eu. Ele ficou entre os 10 primeiros. E ele engordou 30 quilos estudando. Veja como muda, né? Já eu emagreci 11 quilos. E aí, a minha dieta era a seguinte, a minha alimentação era igual, todo dia. Eu acordava de manhã bem cedo, assim, né? Acordava, sei lá,
É que assim, vamos lá, bem cedo, pro meu padrão, eu sou uma pessoa que gosta de dormir tarde e acordar tarde. O meu natural é esse. Hoje em dia eu acordo 10 para 7 da manhã, 6h50 eu acordo, porque eu tenho que, né, acordar minha filha, arrumar ela, levar ela pra escola. Eu faço isso todo dia, faço questão. As pessoas, a minha família às vezes chega pra mim e fala assim: arruma uma Topic, arruma uma van pra levar, arruma um motorista, contrata um motorista pra levar. Nem negativo. Faço questão de arrumar minha filha, levar, a gente vai conversando pra escola. Na volta eu vou ouvindo algum podcast, alguma aula, alguma coisa, enfim, eu gosto. É um momento importante pra mim e pra ela. Então, eu acordo cedo hoje em dia por conta disso, né? Mas o meu natural é acordar tarde e ir dormir tarde. Eu gosto de noite, eu gosto de dar noite, eu gosto de pegar meu notebook, ficar trabalhando à noite, eu gosto de estudar, estudar não, mas assim, eu gosto da noite. Mas na época que eu estudava para concurso, eu sabia que se eu começasse a engatar essa da noite, eu ia daqui a pouco estar virando noite. E eu não queria isso. Eu queria ter uma rotina regrada. Eu sabia que no longo prazo não ia ser bom pra mim ficar dormindo 6 da manhã, acordando meio-dia. Isso não ia funcionar pra mim no longo prazo. Eu acho que eu ia ficar muito cansada de trocar o dia pela noite. Que eu gosto de dormir tarde, mas eu também não gosto de trocar o dia pela noite, né? Então eu pensei isso, eu pensei assim, não, eu vou ter uma rotina que eu vou acordar cedo pra manter essa rotina por um bom tempo. E aí eu acordava cedo, sei lá, 7 horas, 7h30, por aí. E aí eu trocava de roupa, sempre troquei de roupa, nunca estudei de pijama. Trocava de roupa, não botava uma roupa chique, nada disso, botava uma calça de agasalho, né? Eu morava em Blumenau, comecei a estudar em final de abril, então já era frio. Então eu botava uma calça de agasalho, uma camiseta, normalmente alguma camiseta que tinha em casa, assim, camiseta de campanha política, camiseta do mercado, camiseta do Corinthians, sei lá, alguma camiseta que tinha em casa. Aí eu botava uma camiseta, uma calça de agasalho, sapato eu não botava, eu ficava de meia. E aí eu ia tomar café. O meu café era um pão francês com margarina, e se tivesse queijo e presunto em casa, eu comia queijo e presunto. Se não tivesse, eu não comia, tá? Quem comprava a comida era meu pai. E meu pai tava em muitas dificuldades naquela época. Ele tava devendo. E meu pai é uma pessoa muito honesta, mas ele naquela época tava com muita dificuldade. Então ele tava devendo, ele tinha uma empresa que ele tinha fechado, tinha imposto pra pagar. Então ele tava devendo muito. E aí, assim, ele comprava comida e eu comia o que tinha, né? Então eu comia de manhã, assim que eu acordava, comia um pão francês com margarina e alguma coisa que tivesse. Se tivesse. Se não tivesse, eu não comia. O que costumava ter lá em casa? Ou tinha alguma linguiça. Pra quem conhece Blumenau, pra quem é de Santa Catarina, sabe que lá em Blumenau tem a linguiça tipo Blumenau. É o tipo da linguiça, chama linguiça Blumenau, já postei aqui algumas vezes. Que é uma linguiça que tem uma pelezinha e dentro ela é bem molinha. E essa linguiça, você come ela pura, assim, você não cozinha ela. Até tem uns pratos que dá pra fazer, mas não é uma linguiça que você compra e tem que preparar. Não, é uma linguiça que você tira essa pelezinha e já põe no pão, já faz o que você quiser, tal. Tem gente que põe no macarrão e tal. E eu comia, se tivesse, eu comia pão, margarina e essa linguiça. Ou então pão, margarina e queijo, se tivesse queijo. Ou então pão com apresuntado, às vezes, na maioria das vezes não era presunto, era apresuntado. E era isso. E uma xícara de café, assim, café, água no micro-ondas e 2 colheres de Nescafé. Sempre tomei assim, até hoje eu tomo Nescafé, tá? Eu sei que a modinha é o Nespresso e tal, até hoje eu não consigo. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é uma xícara de café com leite, com esse Nescafé, sabe? Nescafé eu gosto daquele matinal, inclusive. Na época eu não tomava leite. Não gostava de tomar leite, então eu tomava com água. Eu esquentava uma xícara de água no micro-ondas, botava 2 colheres pequenas de Nescafé e algumas gotas de adoçante, tá? E aí esse era o meu café da manhã, que eu comia 7 e pouco. 8 da manhã, em ponto, eu tava na mesa da minha escrivaninha, sentadinha na minha escrivaninha.
8 da manhã em ponto. Aí eu fazia aquela jornada que eu já passei pra vocês, eu vou falar melhor lá na jornada dos 85, mas quando eu falei de começar o estudo, né, na live de como começar a estudar do zero, eu falei sobre isso. Eu estudava 50 minutos e parava 10. 50 minutos e parava 10. 50 minutos e parava 10. Então eu começava 8 da manhã, 8 até 8h50, aí parava 10 minutos. 9 a 9h50, parava 10 minutos. 10 a 10h50, parava 10 minutos. 11 a 11h50, aí eu parava e ia almoçar. Aí dependia se eu tava sozinha em casa ou não, porque meu pai era representante, né? Ele vendia roupa na época. Era representante de uma empresa que vendia roupa. Então, se ele estava viajando, eu fazia minha própria comida. Porque meu pai não estava em casa. Se ele estava em casa, porque ele não estava viajando, aí ele cozinhava. Vamos lá. Quando eu fazia minha própria comida, eu comia miojo. Pegava um pacote de miojo, comia miojo. Dentro do miojo, eu costumava botar margarina e queijo ralado, se tivesse em casa. Então eu fazia o miojo, aí no final botava uma colher de margarina, misturava e queijo ralado. Se o meu pai estivesse em casa, ele normalmente cozinhava alguma coisa. Aí o que normalmente ele fazia? Qual era o prato clássico dele? Que ele faz até hoje, esse prato, eu adoro. Ele fazia um macarrão, aí ele fazia uma linguiça, linguiça toscana, linguiça calabresa. Ele cortava essa linguiça em fatias, assim. Cortava a linguiça em rodelas. Aí ele refogava essa linguiça na cebola. E depois, no final, ele botava um pouco de molho de tomate, massa de tomate, assim, molho de tomate. Tipo extrato, não era extrato, é tipo um molho de tomate, assim, sei lá, predileta, pomarola. Acho que pomarola ele não comprava porque era meio caro, mas a predileta eu acho que era a marca que ele mais consumia, que ele mais fazia. Então era sempre, quando ele tava em casa era assim, era esse macarrão com linguiça, e aí cebola, ele fazia a cebola meio frita, assim, e no final ele botava um pouco de molho de tomate. E aí a gente almoçava isso. E eu comia um pratão disso, prato desse macarrão. Não repetia, por quê? Porque eu não conseguia comer muito, assim. É um traço meu, quando eu fico mais ansiosa, nervosa, preocupada, eu não consigo comer muito. Realmente, assim, eu não consigo, eu não sou uma pessoa que desconta na comida, sabe, o nervosismo. E aí eu comia esse pratão de comida. De sobremesa, eu fazia um café. Aquele café que eu fazia de manhã, aquele café com água lá, água que eu fervia no micro-ondas e botava 2 colheres de Nescafé. Essa era a minha sobremesa com adoçante. Aí eu dava uma deitadinha assim de uns 10 minutos no sofá, 10, 15, às vezes eu demorava um pouquinho, ia até 2 horas. Mas aí, enfim, às vezes eu deitava um pouquinho, às vezes mais, depende, né? Depois do edital eu descansava, eu não descansava, óbvio, mas, sei lá, às vezes antes do edital eu dava uma descansadinha, sei lá, uns 20 minutos, meia hora. Deitava na sala e ficava assim, vendo TV, sabe quando você fica vendo Globo Esporte, mas você não tá pensando, você tá só vendo assim, ouvindo. Tipo, você não é que você tá assistindo, prestando atenção, que você gosta, você tá simplesmente deixando aquilo refrescar sua mente, né? Aí lá pelas 2 da tarde, eu começava a estudar de novo. Aí eu ia, mesmo esquema de manhã, 2 a 2h50, aí parava 10 minutos. 3 a 3h50, parava 10 minutos. 4 a 4h50, parava 10 minutos. 5 a 5h50, parava 10 minutos. Antes do edital, eu parava. Antes do edital, acho que eu estudava só isso, assim. Eu não me lembro direito, tive fases. Mas depois do edital, eu ia comer alguma coisa, 6 horas. 6 horas eu ia comer, ia jantar. E o meu jantar era igual ao café da manhã. Igualzinho ao café da manhã. Um pão francês com margarina e o que tivesse. Se tivesse alguma sobra do almoço, eu comia alguma sobra do almoço. Se foi o meu pai que fez o almoço, normalmente sobrava. Eu comia isso na janta. Se meu pai não estava em casa, que eu tinha feito miojo de almoço, aí eu não comia miojo na janta. Eu comia pão francês com margarina e o que tivesse, queijo, essa linguiça, blumenau e tal. Aí eu jantava. No pré-edital, quando eu comecei a estudar para concurso, eu voltava a estudar, porque eu tava super atrasada, era final de agosto, né? Então eu fazia esse lanche à noite e voltava a estudar.
Aí estudava de novo, sei lá, das 7 às 7h50, das 8 às 8h50, das 9 às 9h50. Aí ia tomar banho, deitava e ia dormir. Umas 11 horas eu tava dormindo. Isso se não tinha edital. Depois não, isso quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu fazia isso. Eu estudei muito mesmo quando eu comecei a estudar. Eu estudava muitas horas por dia. Eu tava muito atrasada. E aí eu fui estudando menos, fui estudando menos, fui estudando menos. Aí quando saiu o edital, eu voltei a estudar depois do lanche. Então eu lanchava umas 6 horas e voltava a estudar. Umas 7 horas eu tava estudando de novo, 7 às 7h50, 8 às 8h50. Aí 9 e pouco, eu ia descansar, ia tomar banho, aí eu via alguma TV, via novela com meu pai, só pra conversar um pouco com ele, né, e pra descansar a cabeça. Então essa era a minha alimentação, né, então assim, eu não fazia dieta, eu comia miojo, né, linguiça, macarrão, pão francês e tal, mas eu comia pouco, né, e por comer pouco eu emagreci 11 quilos, né. Então, assim, gente, foi o que eu falei lá no começo da nossa live de hoje. Eu não tô aqui hoje pra dar uma aula, né, pra falar de regras, porque você vai ter o teu ponto de equilíbrio. Você vai ter o teu trade-off. O que você tá disposto a renunciar e o que você não tá disposto a renunciar. Tem gente que fala pra mim assim, poxa, mas tu foi muito louca, né? Tu não fazia academia. Pois é, não fazia academia. Entendeu? Naquele momento, eu não queria pensar em fazer academia, entende? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu não sou uma pessoa equilibrada, assim, no sentido de conseguir equilibrar tudo. Equilibrar academia com estudo para concurso, com casamento, com... Eu não era assim. E eu namorava, né, no início dos meus estudos e esse relacionamento acabou em setembro. No início de setembro, eu terminei, depois eu quis voltar, ele não quis. Então, assim, sabe? É isso. Eu não tô aqui pra falar, mentir, né? Não quero mentir pra vocês, eu não tô aqui pra mentir. Foi isso, eu estudei muito, muito, muito mesmo. Fiz muitas renúncias, né? Eu acho que se eu não tivesse dado pra concurso, eu tava com esse namorado até hoje, entendeu? Mas, como eu resolvi estudar e eu sentia que ele se incomodava muito com o tempo que eu passava estudando, a gente terminou. E não voltou, né? Porque são escolhas na vida, certo? E eu também não, sei lá, eu não malhava. Minha alimentação, né? Vocês perceberam aí que eu não tinha uma alimentação equilibrada, não fazia salada, nada. Não tinha uma vaidade de ir no salão e tal, enfim... E é isso. Esse foi o jeito como eu fui aprovada, entende? E eu não tô falando que você tem que seguir o mesmo caminho. O que eu acho é que assim, você tem que saber onde é que você ganha e onde é que você tá disposto a renunciar pelo teu bem-estar. Isso é uma decisão tua. Então, se você fala pra mim assim, professora, eu não vou abrir mão da minha academia. Tá tudo certo? Não abra. Não abra e saiba em que ponto que você vai ter que deixar de estudar de repente um pouco menos por causa disso. Entende? É uma renúncia. Mas a academia, se você faz academia, você estuda muito melhor porque a tua qualidade de vida aumenta. Beleza. Isso é a tua vida. Isso funcionou pra você. Eu não fui aprovada dessa maneira, entendeu? Eu não fui aprovada dessa maneira. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu não fui aprovada dessa maneira que faz a marmita semanal e faz academia e concilia com vida social e concilia com namoro. Eu não fui aprovada assim. Talvez por isso eu tenha sido aprovada em 9 meses, né? E aí as pessoas dizem, não, mas tu já sabia tudo antes, tu tá mentindo, isso é uma mentira. E eu posso falar assim, a real, não foi uma mentira, sabe? Não foi. Entende? Eu sei o que eu passei, né? Eu sei o que eu passei eu sei o que eu passei pra estudar. Eu sei o que eu passei pra passar. Entende? E você já sabia falar inglês ou espanhol?
Eu tinha morado nos Estados Unidos em 2004. Então eu falo um inglês macarrônico de quem trabalhou nos Estados Unidos. Eu servia bandeja nos Estados Unidos. Então eu falo esse inglês meio de quem falou lá, meio, sabe, um inglês meio mequetrefe. Mas na prova da Receita eu fiz espanhol. Quando saiu o edital da Receita, eu estudei espanhol como se fosse uma matéria. Entendeu? Então eu coloquei espanhol no meu estudo quando saiu o edital como se fosse uma matéria. Estudei por um cursinho online aí. Na época era o Ponto, né? Estudei por Pontos Concurso. E fui aprovada e consegui fazer direitinho, assim, sabe? E tudo é assim. Todas as renúncias que você vai fazer, elas... É tudo uma decisão tua. Ah, eu não quero deixar de fazer inglês. Não. Se é muito importante pra você, continue em inglês. Mas saiba como isso vai te impactar. Se você consegue recuperar isso de outra forma. Ah, eu não quero deixar de fazer academia. Então, continue na academia. Mas saiba quanto que isso está te impactando. E se de repente você consegue fazer isso de outra forma. Para que isso não vire um gatilho de distração também, né? Porque tem gente que fala, poxa, eu vou estudar, eu vou fazer academia, passa... Ah, é um tempão para se arrumar, é um tempão para ir, é um tempão para treinar, é um tempão para conversar com os professores, é um tempão para voltar para casa, é um tempão para postar a foto do dia, né? Então, tudo isso influencia, certo? Tudo isso influencia. E é isso, sabe? Tudo é uma escolha, tudo é um trade-off, né? Tudo é um trade-off. Tudo é escolher, tudo isso aqui eu não vou abrir mão. E aí, se você não vai abrir mão, você vai ter um lado bom e um lado ruim de não abrir mão. A vida é assim, né? A vida é assim, é que nem economizar dinheiro, né? Você vai fazer uma viagem, você vai deixar de economizar dinheiro para fazer a viagem. Você tem que saber o que é mais importante para você, economizar o dinheiro ou fazer a viagem. E cada um vai ter o seu ponto de equilíbrio, cada um vai ter a sua escolha, certo? É isso. Hoje foi uma live para abrir o coração, né? Contar como foi pra mim. Então eu não tô aqui pra cagar regra. Você vai ter a tua... Eu sei que vocês estão mandando perguntas, mas que são perguntas legais, mas que não tem a ver com a live. E eu não consigo responder aqui. Então eu vou dar a dica, tá? O que você vai fazer? Você vai se inscrever na jornada dos 85% em provas. É só você ir no meu perfil. Você vai lá no meu perfil, que é onde tem ali o número de seguidores, quem eu sigo, o número de posts e tal. Você se inscreve lá. Quando você se inscrever, você vai receber um e-mail. Esse e-mail tem o link do grupo do WhatsApp e tem também o link da comunidade, tá? Manda as perguntas que vocês estão... As perguntas que vocês estão mandando são incríveis, mas eu não consigo responder aqui porque são muito diferentes do tema da live e eu perderia... não é que eu perderia, mas eu teria que colocar um tempo aqui que eu não tenho agora. Então manda na comunidade da jornada que eu respondo tudo por lá, eu tô respondendo tudo por lá. Então as perguntas que vocês estão fazendo são muito boas, eu quero respondê-las, tá? De verdade, só que como elas não têm muito a ver com a live e eu também tenho exatamente meia hora para cada live das 3 lives que a gente faz todos os dias, fica difícil de conseguir responder aqui, porque ao invés de uma live de meia hora eu ficaria 2, e eu não tenho 2, minha filha tá aqui, amanhã é aniversário dela, tem que terminar de montar a festinha, agora eu vou jantar com um amigo que tá me esperando pra trocar uma ideia, né, afinal eu gosto dos meus amigos e gosto de dedicar um tempo pra eles, né, uma coisa que eu não abro mão. Hoje em dia, na época de estudo, eu sumi pros meus amigos. Quando eu tive a minha filha também, eu sumi pros meus amigos. Mas hoje em dia eu não abro mão de ter um tempo pros meus amigos. E, inclusive, eu vou postar um print da minha prima que falou, ela viu meus stories de vocês desconfiando dos 9 meses e ela mandou assim, você estudou mesmo, porque você sumiu nesses 9 meses. E eu vou postar esse print daqui a pouco, ela me mandou aqui essa mensagem. Então é isso, hoje em dia eu gosto de destinar esse tempo. Por isso que, assim, tem coisa que eu não abro mão. E, por exemplo, viagem, receber os meus amigos aqui em casa, sair pra jantar com eles, que é o que eu vou fazer agora com um amigo. Então, por isso que eu não consigo passar a noite inteira aqui na nossa live. Por isso que ela está finalizando. E se você quiser fazer perguntas, você se inscreve na jornada. O link tá na bio. Manda as perguntas lá no Telegram que eu vou responder depois, tá?
Obrigada pela participação, espero que vocês tenham entendido a minha posição aqui, que foi uma opinião, né, as minhas percepções, não quis aqui cagar regra nem um pouco. Hoje não foi uma live para ensinar conteúdo, foi uma live para passar a opinião, né. Vamos falar do temas de amanhã. Amanhã temos 6h30, vamos falar se existe milagre da manhã nos estudos. Tá? Então a gente vai falar sobre o milagre da manhã, 6h30 da manhã. Meio-dia a gente vai falar sobre bater na trave. Bater na trave muitas vezes. E 8 da noite a gente vai falar sobre gamificação dos estudos. Como é que você pode melhorar os seus estudos fazendo uma gamificação, ou seja, fazendo pequenos joguinhos, né? Fazendo pequenos joguinhos com você mesmo e enfim, conseguindo, com essa gamificação, conseguindo ter mais ânimo e motivação para estudar. Tá bom? É isso, vejo vocês amanhã. Beijo.